Estou aqui no centro de Katmandu. Comigo a sua Bíblia, por favor. No livro do profeta Ezequiel. Vamos degustar um pouco do que Ezequiel tem a nos ensinar. No final estaremos orando por alguns enfermos e assim por diante. Ezequiel capítulo 33, versículo 10. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 10. Diz assim: Tu, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falai vós, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, então, agora, como viveremos? Eu vou ler conforme está na minha versão, mas ali não está nada diferente, apenas troca de palavras de lugar. A última frase, que é a pergunta que Deus ecoa à mente desses homens e mulheres, dizendo: e agora, como viveremos nós? Amém. Você pode fechar seus olhinhos, sentadinhos como está. Paizinho querido, mais uma vez eu lhe rogo o momento onde tenho eu o privilégio, Senhor, de mais uma vez falar a tua palavra, ministrar ao teu povo aquilo que tu tens a nos ensinar. E eu lhe sou grato por isso. Por causa da tua palavra é que estamos aqui. Foi por causa de tua palavra que um dia fomos salvos e alcançados por Jesus. E diante desse benefício, resta-nos mais uma vez nos debruçarmos diante de ti, da tua palavra, e ouvirmos tudo que tem a nos ensinar. E enquanto eu estiver a falar, que o teu Espírito Santo, nosso amado Senhor, possa nos ensinar com toda a liberdade. Assim eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, esta escrita no capítulo 33, que faz como que uma pausa em todo o livro do profeta Ezequiel, ele recebeu essa ordem de Deus por volta do ano de 583 a.C. Isso completava já cerca de 12 anos que eles estavam cativos. Todo Israel fora invadido pelos caldeus e uma grande parte fora levada cativa até Babilônia. E construíram uma cidade, refúgio, cujo nome nos é oculto, mas que é identificada por ser junto ao rio Quebar, que era um braço do grande rio Eufrates que se estendia por dentro das terras dos caldeus. E sabe-se que nesta região habitava entre 30 a 50 mil judeus, que vieram tirados e levados cativos de suas terras em várias das incursões dos babilônios a Jerusalém. E muito especialmente por essa época, Jerusalém teve a sua derradeira queda, onde tudo fora destruído pela terceira e última incursão de Nabucodonosor. E essa construção toda de guerra e de conquista a Israel é justamente em cumprimento a uma palavra profética dita por Deus a Moisés,
que se o povo vivesse segundo sua palavra, sempre seriam guardados. Mas no momento em que as pessoas desviassem dos seus caminhos, então o Senhor permitiria que nações os invadisse e os levasse cativos. Isso aconteceu. Não obstante os muitos avisos do profeta Jeremias, anunciando que iria acontecer, que Nabucodonosor iria se levantar, iria vir sobre Jerusalém, e eles mesmo assim não acreditaram. E desta forma, Jerusalém sucumbiu diante da espada e passaram, portanto, parte do povo ou remanescente destes a viverem como cativos. Isso foi durante um período profético de 70 anos, mas que na verdade viveram sob o cativeiro por mais de 84 anos, até que todos voltaram às suas terras. E o mundo que Ezequiel está inserido agora é um profeta viúvo. Fazia já 12 anos que estava viúvo, e junto a essa comunidade, ele recebe de Deus, nessa parte do texto, como que uma palavra de renovo. É por isso que eu disse que é um ponto à parte em todo o livro. Pois o capítulo 33 é como se Deus estivesse renovando o seu chamado a Ezequiel e dando a ele uma palavra não apenas de apontamento dos erros israelitas, mas também mostrando que se a partir daquele momento eles quisessem viver um novo tempo, Deus iria marcar a partir daquela profecia um novo tempo. Portanto, a partir do capítulo 33 seria essa nova oportunidade. Se essa gente quisesse mudar a sua maneira de pensar, o seu jeito de agir de agora em diante. É esse o tom da palavra profética que você percebe Deus levantando Ezequiel. Percebe-se que o cenário em que ele está inserido, já dentro desse período de longos 14 anos, ele percebeu que Israel, nos primeiros anos, evidentemente arrancados de suas terras, de suas casas, de suas famílias, de seus lares, viveram sobre o peso dessa pressão babilônica, onde principalmente o distanciamento de sua fé levou eles à aproximação da fé babilônica, e fez com que esse povo chorasse e lamentasse por pelo menos 3 anos. Ao mesmo tempo em que Jeremias lamentava sobre as ruínas de Jerusalém, e ecoa o seu choro através do livro em que ele mesmo escreveu, cujo título é Lamentações de Jeremias, nada mais é do que o choro ardente de um coração quebrado por conta de um povo que virou as costas para Deus e foram subjugados por nações ímpias. E diante disso, esse povo que antes lamentava, eles agora lamentam pelo simples fato de que Jerusalém está sendo abatida. Só que Ezequiel começa a ver a partir do capítulo 30, e é por isso que Deus o levanta no capítulo 33, que as pessoas estavam como que se adaptando à vida dentro do contexto babilônico. A comunidade estava já se moldando, se modulando, como deveriam viver dentro daquela região e junto ao rio Quebar. Percebe Ezequiel que eles já não se importavam muito mais com aqueles que ficaram para trás, nem também choravam tanto o fato de terem sido arrancados de seus lares, de sua cultura, de sua fé, nem mais lamentavam o fato de Nabucodonosor ter destruído o templo que Salomão edificara, e outros reis reformaram, abriram as portas, e agora Nabucodonosor quebrou tijolo por tijolo e tirou o ouro de tudo aquilo e trouxe os tesouros para a Babilônia. E eles agora, 12 anos depois, pouco tempo se passa e eles já começam a se acostumar com isso e não mais chorar. Percebe Ezequiel que não apenas eles estão tranquilos em relação ao que perderam, mas estão tranquilos em relação àquilo que estão recebendo também, porque suas vidas estão se tornando cômodas dentro dessa cidade escrava, por assim dizer, mas que na verdade eles recebiam o benefício de morar ali, recebiam a comida, recebiam a faculdade, recebiam a Bolsa Escola, a Bolsa Família, recebia Vale Gás, recebia tudo que Nabucodonosor podia dar. Eles recebiam e estavam começando a gostar desse negócio. De modo que essa gente se acostuma de tal maneira que se adapta inclusive ao secularismo, à idolatria,
em que Babilônia vivia imergida. E isso passou a não incomodá-los mais. Eles começaram a entender que aquilo fazia parte do contexto cultural e que aquela cultura não era tão ruim assim, uma vez que aquela cultura os estava abastecendo das coisas que eles precisavam. Era como se o sistema babilônico de administração e filosofia pudesse ser atrativo aos olhos dos israelitas. E isso, de fato, veio aos olhos de Deus como uma coisa não muito agradável. Seus pensamentos já não eram mais os mesmos, eles mudaram e começaram a ter uma ideia diferente do próprio Nabucodonosor, do próprio ritualismo babilônico. É tão fato que alguns hierógrafos e pedras cuneiformes mostram, datadas da época de Nabucodonosor, que os israelitas passaram a adotar o mesmo sistema de crenças e a mesma forma de alimentação, inclusive dos altares dos deuses babilônicos, que para eles passaram a ser coisas meramente normais. Ou seja, tudo aquilo que era ruim, que era difícil, começou agora a ser importante, de tal maneira que até os fundamentos que eles possuíam, os fundamentos da fé judaica, da fé em Deus, da fé em que eles receberam desde os tempos de Abraão, começaram agora a ser trocados, substituídos por esse sistema de crença babilônico. Então, isso começa a perturbar não apenas aqueles que buscam a Deus, mas a sua perturbação começa a chegar nos altos do Senhor. Perceba, queridos, que os modelos de vida que se encontram nos livros de história em que Babilônia vivia, baseados em uma filosofia humanista e em uma ideologia cheia de deuses, quase igual ao panteão grego, eles viviam misticamente em tudo aquilo que faziam. E isso, a um ponto, parecia ser até legal, porque essa mística dava a eles condições de se tornarem e de participarem de eventos tão importantes para os caldeus, que passaram a ser importantes também para os israelitas. Coisas que antes eram expurgadas, agora passaram a ser admiradas. E depois de admiradas, passaram a ser importantes a participação. E eles estavam agora, inclusive, alguns deles, festejando aquilo que Deus jamais permitiria que isso acontecesse. Suas festas de crença em Deus e de louvor a Deus passou a ser misturada com os louvores aos deuses babilônicos. E não apenas isso, mas os filhos de Israel passaram a ter comprometimento com as filhas dos caldeus. E não poucas famílias permitiram que seus filhos se casassem com filhas caldeias. E essa miscigenação começou a acontecer. Não apenas pelo fato de que, durante esses 12 anos apenas, e diga-se de passagem que teria muitos outros, pelo menos 72 anos pela frente, essas pessoas não apenas se acomodaram a ver os seus filhos nascerem em terras estranhas, mas também se acomodaram a vê-los participarem das mesmas coisas da cultura babilônica. Logo perceba que aquilo que Daniel viveu dentro do mundo babilônico, dizendo: eu estou na Babilônia, mas eu não sou babilônio. Eu vivo dentro de uma cultura babilônica, mas eu tenho a cultura do reino dentro de mim. Eu vivo dentro de um país dominado por idolatria, mas eu sirvo apenas a um Deus, sou monoteísta e acabou, ponto final. O que você percebe Daniel e os seus 3 amigos fazendo não é o mesmo que uma grande parte dos moradores dessa região fizeram, exceto alguns que guardavam o seu sacerdócio e outros que, a partir desse sacerdócio, como Zadok e sua família, guardaram, portanto, essa crença em Deus. Logo perceba que essa mensagem de alerta de Deus, ela está mais ou menos dita nas palavras de Ezequiel, nesse capítulo 33, dizendo: gente, vocês estão cativos aqui na Babilônia justamente por conta da grandeza dos seus pecados no passado. A razão de vocês estarem aqui é porque erraram. Só que de agora em diante vos proponho, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua ideia, de acordo com o seu desejo, de acordo com a sua disposição de mudar a sua maneira de viver, de agora em diante, e querer fazer algo que seja diferente, será, portanto, o seu futuro. O que Deus libera para eles, no capítulo 33, é dizendo: vocês estão colhendo o que vocês fizeram ao longo desses anos todos. Só que de agora em diante, se vocês plantarem coisas boas, vocês vão colher coisas boas.
Se vocês plantarem justiças, vocês vão colher obras de justiça. Se vocês me servirem, a partir de agora vocês ouvirão e colherão no futuro coisas boas. É, portanto, como que o marcar de um novo tempo. A bênção e a maldição está colocada diante deles. A vida e a morte foi por Ezequiel liberada diante desses homens e mulheres israelitas que aqui viviam. E ao observar esse texto como um todo, eu fico encantado, porque até parece que Ezequiel estava recebendo um e-mail de Deus e escrevendo exatamente em nossos dias. A fala dele, o que ele traduz ao coração das pessoas através da escrita, se coaduna exatamente com os dias em que a gente vive. Por incrível que pareça, é exatamente colocado dentro de nossa geração, dentro de nosso tempo. Se não perceba, nós vivemos hoje de maneira livre, ou pelo menos pensamos que vivemos em uma plena liberdade. Não obstante a pensar que somos livres, gente, nós somos, na verdade, prisioneiros de um sistema de crenças ideológico, filosófico que o mundo tem e que nos impõe e que a gente, sem perceber, somos por ele tragados e andamos aprisionados sem ter condições de sair. Um sistema que nos ensina que tudo que importa é você se autossatisfazer, você se autoconquistar, você se tornar alguém de sucesso em todo o tempo, desde que isso beneficie você mesmo, que se importe os outros. A base desse sistema nos aprisiona e vivemos exatamente assim. Achamos que estamos dando passos largos e que somos donos de nós mesmos, mas na verdade não somos donos de nós mesmos. Se não percebam, vivemos sobre a prisão das tendências mundiais. O que o mundo tende a trazer, nós aqui colhemos. O que o mundo cria, a gente adapta para nós, e quando não adaptamos, trazemos do jeito que eles mesmos criam. As tendências que se apontam, por exemplo, na América do Norte, em pouco tempo, são as mesmas que o Brasil está comprando e caminhando e vivendo e fazendo. A linguagem que é gerada em outras nações mais desenvolvidas não leva muito tempo para que a nação brasileira passe imediatamente a copiá-la e trazê-la e praticá-la como se fosse a única verdade existente. Bem, se não fosse assim, nós não seríamos moldados ou não vestiríamos aquilo que a moda dita. E quem é que pode dizer ao contrário, que a gente não veste o que a moda global dita? Se não fosse assim, eu não usava terno, eu poderia usar um vestido qualquer, você poderia usar outro tipo de roupa, você não estaria talvez usando uma roupa colorida ou algo parecido que você viu numa revista, ou que você olhou na loja e que alguém disse que é a última tendência da moda. Diga-se de passagem que geralmente a tendência da moda brasileira é aquela que já se acabou na América há 2, 3 anos atrás. E a gente, o tempo todo, estamos sendo moldados e dominados e compramos aquilo que nos vendem sem ao menos perguntar de onde é a sua origem. Achamos que somos donos de nós mesmos, mas na verdade quem nos domina é o sistema de mídia que o mundo possui. É o sistema de informação e comunicação que o mundo possui. Os nossos pensamentos são moldados e construídos por eles. A maioria de nós enfrentamos problemas em casa com nossos filhos justamente porque os pensamentos que construímos com eles ao longo da infância hoje são rapidamente destruídos por sistemas de educação. É um fato. E é tão triste saber que você leva 10 anos para construir uma verdade e em um dia um fundamento é destruído por uma aula qualquer. Nós somos, portanto, vítimas ou prisioneiros de um sistema poderoso de informação. E quem aqui pode estar isento disso? Apenas aquele que nunca teve um celular, nunca teve um computador, nunca teve um rádio, ou que nunca teve uma TV. E mesmo que não tenha, convive com pessoas que têm, e essas pessoas acabam impetrando sobre si aquilo que aprenderam sobre o sistema. Embora achamos que somos senhores de si, não somos senhores de coisa alguma. Não é nada diferente disso. E a gente percebe que em todo segmento é assim. Se não fosse o sistema de educação que a gente tem em nosso país e no mundo globalizado, queridos, nada mais é do que um contínuo processo de transferência de informação. Informação essa gerada por pessoas que, a maioria delas, trabalham contra e distante daquilo que é a ideia de Deus, dos conceitos de moralidade, de família, de sociedade.
E a gente tem os nossos filhos o dia inteiro sendo ministrados por esse tipo de conteúdo. E quem somos nós para refutar tal coisa, se nem os próprios professores têm condições de refutar aquilo que o governo impetra para que eles possam ensinar? Perceba, diante desse cenário que a gente vive, bom, as nossas escolas parece, salvo engano, e corrijam-me quem tem mais entendimento, nossas escolas, infelizmente, têm se tornado palcos de gladiadores aonde é vencedor aquele que consegue matar a fé mais próxima de alguém. Infelizmente, as salas de aula são simplesmente palcos de destruição de crença. E que crença? Cristianismo. Nenhuma outra crença é debatida, é maltratada, é batida, é surrupiada, é confrontada tanto quanto o cristianismo em qualquer escola secular desse mundo de meu Deus. É ou não é verdade? Salvo escolas que ainda preservam sobre a pena de serem corrigidos por um sistema de governo, como a escola que está aqui ao nosso lado, que tem gente nossa cristã que está lá dentro lutando para manter algumas coisas divinas. O restante trabalha exatamente dentro dessa mesma pressão, onde parece que o aluno cristão chega, a primeira coisa que ele tem que fazer é se revestir de uma armadura, de um grande capacete, de um escudo poderoso e nem se pronunciar, porque ai dele se o professor souber que ele é evangélico. Estou errado? Pergunte para quem está ao seu lado, está errado? Não é à toa que os crentes são crentes até encontrarem um curso superior. E quando se matriculam em uma faculdade de curso superior, ou cambaleiam na fé, ou duvidam daquilo que aprenderam, ou se tornam cristãos apáticos, vazios, mornos, que não servem para coisa alguma, senão simplesmente para compor um número no hall de membresia. Vê se não é o cenário em que Ezequiel estava inserido. Aí você percebe as programações, as revistas, as informações, inclusive os programas infantis, inclusive os jogos ou os entretenimentos através da internet. Tudo neles está enrustido um secularismo, um relativismo, um pós-modernismo, onde ensina gradativamente que tudo que importa é fazer saber que não existe regra para mais nada, só existe regra, que você não precisa ter regra, que você é dono de si mesmo, que você deve fazer aquilo que vem à sua cabeça, desde que você seja feliz. E se existe um ser superior que dita meios de como viver, logo não somos mais pessoas tão obsoletas a ponto de submeter a esse tipo de crença. E é isso que a gente vê em todos os segmentos da sociedade. Só que tem um problema. Isso tem avançado, não é de agora. É nos últimos 300 anos. De forma tão tranquila, de forma tão crescente, de forma tão legal, que esses anos todos a igreja tem sido aviltada como que bombardeada diariamente com frases e elementos na tentativa de destruir os seus fundamentos de fé. Quem aqui nunca foi alvejado com uma frase, uma pergunta na tentativa de balançar as suas pernas na fé? Mesmo aquele que tem o maior intimidade e relacionamento com Deus, ao se deparar com alguém em crise, de imediato recebe perguntas que nem sempre ele tem como responder. Justamente porque o argumento daqueles que recebem do secularismo, relativismo e o pós-modernismo entranhado em tudo aquilo que assiste, é mais forte do que o argumento daqueles que vivem dentro de uma comunidade cristã. Isso é dramático, porque eu olho para esse capítulo 33, nos seus 33 versículos, e me deparo com essas falas de um profeta que, como disse, parece que está em nosso tempo, onde nos dias dele, a fé dos israelitas de 500 anos estava sendo substituída pela fé dos babilônicos em deuses, em animais, em coisas efêmeras, em um período pequeno de 12 anos. Não parece muito distante de nós, onde os fundamentos da fé cristã vêm aos poucos sendo substituída pelos pensamentos filosóficos de, por exemplo, Richard Dawkins, que vem lutando e ensinando no mundo inteiro a não existência de Deus. E esse outro maluco que morreu há poucos dias, o Stephen Hawking, que da mesma forma
morreu todo entrevado e mesmo assim, dificuldade de reconhecer que há uma entidade superior, divina, que poderia inclusive tirá-lo daquela circunstância. E esses pensamentos, embora em segredo, permeiam a sociedade. Embora em segredo, dificilmente um filho passa a estar com os pais e argumentar com os pais a respeito daquilo que ele recebe dentro de sua educação. E poucos pais têm tido a habilidade, o tempo, a vontade de sentar com seus filhos e tentar manter os fundamentos que ele recebeu de sua fé, ainda que seja ela familiar. Ora, parece exatamente aquilo que eles viviam. Isso é um fato tão real que o nosso ostracismo e a nossa maneira de viver, como que um isolamento social, pastor Joseph, tem nos levado a construir como que vivermos em bolhas invisíveis. De tal maneira que, vivendo em bolhas invisíveis, nos apartamos de tudo, não tomamos conhecimento do que é uma cosmovisão, do que entender o que o mundo está vivendo e ensinando dentro de casa para as gerações futuras. E quando as gerações futuras chegam, como a que chegou agora, a gente não sabe nem a linguagem deles. E nem tampouco como falar uma coisa de forma que eles entendam. Ensinar o trivial, o básico, o comum, de forma que eles possam entender. Por isso, quando nos perguntam, nós ficamos como que baratas tontas, tentando compreender, para poder responder. É por isso que, se você abrir a sua Bíblia agora, em 1 Pedro, no capítulo 3, e o versículo 15, e foi lido esse mesmo texto na leitura inicial, para a glória de Deus. E esse versículo 15, o Pedro vai dizer que nós precisamos santificar a Cristo em nós mesmos, para estarmos nós prontos, para estarmos aptos a responder às indagações e às perguntas relativas à esperança que há em nós. Responder de maneira real, fiel, contundente, com argumento convincente aquilo que a gente crê. Qual é a razão da nossa fé? Foi Pedro quem disse isso, um pescador que disse tal coisa. Vocês têm que estar preparados para responder. Ele está dizendo, não podemos viver alienados daquilo que o mundo ensina, porque não vivemos em uma bolha invisível. Embora nós adultos nos protegemos, na verdade não nos protegemos, mas pensamos que nos protegemos. Deixamos de lado aqueles que são indefesos mentalmente e acabam recebendo o mesmo time de informação que a gente recebe. Isso vai sendo construído pouco a pouco. O apóstolo Paulo, certa feita, escrevendo a Timóteo, lá na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 1, ele disse que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, onde homens amantes de si mesmos estariam pregando filosofias e vãs sutilezas na tentativa de roubar a fé daqueles que se agarram em Jesus. E não é outra coisa senão os dias em que nós estamos vivendo. Estamos exatamente no limiar dos últimos dias. Dias de tempos difíceis. Ezequiel não vê outro cenário senão o nosso cenário. Afinal de contas, nós somos uma grande massa de evangélicos no mundo. E por que não dizer uma massa de evangélicos nesse país, mas que em momento algum essa massa de evangélicos tem conseguido transformar ou mudar a massa de pessoas que o Brasil possui. Jesus falou sobre isso no capítulo 13 de Mateus, no versículo 33 ou 34, se não me falha a memória. E ele disse que um pouquinho só de fermento dentro do trigo e água faz com que mude, transforme toda aquela massa. E se a igreja é comparada como que um fermento transformador no mundo, no reino de Deus, então o pouco de crentes que o Brasil tem já deveria ter impactado, transformado, mudado radicalmente a história dessa nação. Você concorda com isso? Dá uma perguntadinha para quem está ao seu lado e pergunta assim para essa pessoa a quantidade de crentes que tem dentro dessa nossa cidade, do qual fazemos parte. Por acaso tem sido suficiente para mudar o contexto social? Absolutamente não. E a gente acha que é pela pouca quantidade ou grande quantidade. Não, senhores, não é a quantidade, é a qualidade daqueles que vivem. É como eles vivem. É a ideia que eles têm de si mesmo. É a ideia que têm do contexto em que vivem.
É como olhamos em nossa volta. Por isso não mudamos nada. Por isso as pessoas continuam fazendo o que faziam antes. Sabe? Não bastasse isso, nos assentamos em nossas poltronas confortáveis, seja em nossas casas, em nossos cinemas ou em qualquer outro lugar que seja, diante de muitos programas de TV e alguns deles evangélicos, glória a Deus por isso. Mas não percebemos que, embora estamos ali assistindo tais coisas, a mente de nossos filhos estão sendo sugadas, dominadas por um sistema de informação, construindo neles quase que uma zumbilândia, onde você tem os filhos em casa, mas é como se eles não tivessem, onde você conversa com pessoas na mesa, mas é como se elas não estivessem ali. É ou não é verdade? E não vai muito longe em rodas de cristãos, onde você está conversando com alguns, olha no olho dele, mas o olho dele está ali, mas a alma dele, sei lá, está lá em Marte. As pessoas não conseguem nem mais pensarem nas coisas importantes que um outro está conversando acerca de si. E não percebemos isso. Não notamos isso. Os mais populares hoje não são aqueles que possuem uma longa lista de amigos das casas nos quais falta tempo para estar na casa de todo mundo, por exemplo, nas férias. Mas os mais populares é aqueles que logram ter uma boa lista de amigos no Facebook. Eu nem sei se o Facebook é tão importante hoje, já tem outro negócio mais moderno. Nós estamos tão virtuais que até a nossa crença em Deus, estamos virtualizando ela. Até o relacionamento com o divino passou a ser virtual. Então, a gente se reúne nos dias de culto e nos abastecemos de um bom louvor, de uma boa palavra, como que prontos para aguentar mais 7 dias, e aqueles que conseguem se abastecer um pouquinho mais para aguentar 14 dias, e tem aqueles que têm um tanque um pouquinho maior e se abastece para aguentar 21 dias, então ele só vai vir ver Deus depois do período em que a gasolina acabou. E eu quero ver o dia que os anjos fazem greve nos caminhões de gasolina do céu. Sabe? Aí acreditamos que isso é verdadeiramente vida com Deus. Não nos importamos com a violência doméstica que acontece ao lado de nossa casa, desde que essa violência não promova barulho e nos incomode, tirando a nossa paz. Desde que o problema do vizinho não me incomode, ele que vai para o diabo te carregue. Procuramos um ambiente onde a gente possa simplesmente nutrir o nosso ego e a nossa autossatisfação. E mesmo que esse ambiente seja dominado pelas coisas de Babilônia, o que tem? Sabe? Afinal de contas, já fomos salvos. O que é que tem? Afinal de contas, já conhecemos Deus. O mundo está indo de mal a pior, as pessoas estão morrendo, os casamentos estão terminando, as crises estão se avolumando, o mundo está indo de mal a pior, mas o que é que tem? Eu e a minha casa já estamos salvos. Então, nos tornamos impacientes com as coisas importantes e nos tornamos pacientes com as coisas triviais. Nos contentamos e temos total paciência para ir a uma festa e passarmos de 4 a 6 horas em um ambiente com som alto, onde as pessoas riem, falam alto e conversam com gente que você não conhece e às vezes nem gosta, simplesmente por causa de um ambiente social, mas não temos a paciência e a voluntariedade, ficamos impacientes ao estar em um culto com um pouco mais de 1h30 de culto. Não temos mais coragem para ficar. E achamos que estamos vivendo uma vida com Deus. Achamos que estamos produzindo um avivamento a partir de nós mesmos. Nossa vida, queridos, tem se tornado apenas uma demonstração do que é ser igreja em nossos dias. E diga-se de passagem, que igreja não é a denominação que você pertence, mas igreja é você que faz parte de uma denominação. Nós, pessoas. Entretanto, estamos felizes e satisfeitos com o entretenimento que o diabo tem colocado diante de nós. Sabe por quê? Porque esse entretenimento nos distrai.
E quando ele nos distrai, não nos sentimos culpados por não executarmos o propósito pelo qual nós fomos gerados pelo Senhor. Distraídos, e a maior arma do diabo tem sido exatamente essa: distrair a igreja. E ele tem conseguido isso de maneira eficaz. Não precisa ele fazer um grande cartaz de uma boa propaganda, porque basta acenar no sininho, a gente já está correndo atrás. Porque gostamos de ser distraídos. As distrações do diabo não nos cobram, mas os propósitos do divino traz um peso a nós. Então a gente prefere as distrações. Sabe? É como se elas pudessem nos dar a falsa sensação de bem-estar, a ponto de nós não termos a disposição de orar por coisa alguma, de pagar preço por coisa alguma, de buscar a Deus momento algum, mesmo que seja um tempinho pequenininho, mas sem reservas. É o cenário que Ezequiel viu, é o mesmo cenário que a gente está vendo. O secularismo e as ocupações sociais têm sido tão evidentes e tão claras que têm roubado, tolhido de nós o tempo de tal maneira que não sobra sequer um tempinho mínimo para passar aos pés do Criador, meditando e buscando nele alguma coisa que nos abasteça. É por isso que os púlpitos das igrejas desse país têm se tornado em palcos de meras apresentações religiosas. E até mesmo as canções que a gente julga por espiritual não são mais extraídas aos pés da cruz do Cristo, mas são por suas vezes copiadas das modas sertanejas que o Brasil e o mundo produz, e de outras modas americanas que têm uma melodia legal, então se adapta para o contexto do cristianismo, como se o Espírito Santo esgotasse o seu rol de inspiração e não tivesse mais da sua boa letra e boa música para nos dar. Estamos, infelizmente, sendo secularizados. Eu não sei se você concorda com o que eu estou a dizer, mas é o cenário que a Bíblia me apresenta, e que ao comparar aquilo que está à minha volta, eu consigo observar. E o que é pior, é que estamos acomodados de tal forma com o jeito de viver e o mundo que vivemos, queridos, que mesmo vendo as notícias diariamente de um fim iminente, parece que isso não nos alerta. Continuamos absortos e dormindo em nossos confortáveis travesseiros, repousando sobre os nossos grandes e portentosos colchões de tradição religiosa. E nada mais do que isso. E acreditamos que isso está muito legal, assim está bom, Deus é assim que Ele quer. Então Deus faz uma pausa e levanta um profeta como Ezequiel e diz: peraí, gente. Aí para nós não ficarmos apenas no contexto do Antigo Testamento, Deus levanta um Paulo. E ele chama a nossa atenção no capítulo 12 do seu livro de Romanos, dizendo: gente, não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais compreender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Ele evoca sobre nós uma ideia de destravar a mente, de olhar em volta sem permitir que o em volta nos contamine, de ver o mundo e o seu sistema de crença, a sua cosmovisão, mas sem permitir que isso nos contamine, para que possamos refutar na altura em que o mundo precisa de refutação. Sabe, alertando-nos dos perigos que tem. Eu olho para essa palavra e eu percebo que o perigo maior que encontro é aquele que nos faz construir tendas, abrigos em volta de nossa salvação, como se esses abrigos fossem realmente uma ordem direta do divino e nos desse uma tranquilidade tamanha que não faça em momento algum nos importar com o resto. Como quem diga: fui salvo, construí o meu abrigo religioso de salvação, glória a Deus. Não preciso me preocupar com o resto. Mas Deus me faz ver através de Ezequiel, nesse versículo, principalmente o versículo 10, que a salvação tem dois, ou pelo menos duas linhas paralelas,
como um trilho de trem. E a primeira linha é que de fato e verdade, glória a Deus por isso, a salvação de Deus nos livra da condenação futura. Nos tira do peso da condenação futura. Mas a segunda linha que eu olho para esse livro e percebo é que ao fato de ela me livrar da ira futura, ela também me responsabiliza por mostrar ao ímpio o caminho que ele está indo. Eu sou salvo em Deus e glória a Deus por isso. Mas ao mesmo tempo que eu recebo o perdão dos meus pecados e a minha salvação, eu recebo a palavra dele em mim. E essa palavra dele em mim me capacita, me orienta, me direciona, me condiciona a falar para o pecador: você está indo para o inferno. E portanto repousa sobre mim a responsabilidade de livrá-lo da condenação eterna. E a minha omissão, como diz o próprio profeta Ezequiel, aqui nos versículos 8, 9 do mesmo título, do mesmo capítulo, a minha omissão e a minha indiferença quanto a essa ordem, quanto a essa responsabilidade de eu não fazer, o ímpio morre no seu caminho, uma vez que eu poderia livrá-lo. Mas diz Ezequiel que Deus, porque eu sou salvo, vai cobrar de mim o sangue desse ímpio. Portanto, ser salvo me incute, me imbui de uma responsabilidade de salvar. Diga para quem está ao seu lado, diga: ser salvo me autoriza, me capacita a uma responsabilidade de salvar. Eu gosto de uma palavra do escritor aos Hebreus, e se você puder me acompanhar, é maravilhosa essa palavra, do capítulo 6 de Hebreus. E o versículo 9, ele diz algo extremamente maravilhoso aqui. Hebreus 6:9, ele diz assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e pertencentes à salvação. Ainda que assim falamos, Deus não é injusto, e Ele não se esquecerá da vossa boa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes, pois servistes e ainda servis aos santos. O que ele está dizendo é que a salvação, ela me enche de possibilidade de pelo menos 4 coisas esse texto apresentar às pessoas. A primeira delas, de maneira tal, é a minha obra de amor, de caridade. Eu recebi o amor de Deus, então eu não sou obrigado a derramar sobre ninguém, mas esse amor me constrange a amar alguém, porque o único meio de demonstrar que eu amo a Deus é amando pessoas. Essa salvação me impele a servi-las, fazer o bem ao próximo, com caridade, com atenção, pois o único jeito de mostrar que eu sirvo a Deus é servindo pessoas. Essa salvação tira-me a responsabilidade de olhar apenas por mim mesmo, em um pensamento egocentrista, onde eu sou o foco de tudo, e me faz olhar em volta, que o importante não sou eu, é as pessoas. Mas nós vivemos um tempo que somos capazes de criticar todo mundo, mas não somos capazes de fazer nada por ninguém. Gostamos de tweets e de posts em que estes trazem críticas a quem faz o mínimo pequeno, e gostamos de compartilhar isso como se nós fôssemos os Madres Teresas de Calcutá. Mas quem sabe e quem vê, sabe que tal coisa não procede. E o autor está dizendo que a salvação não morre em si mesmo. Diga para quem está ao seu lado: a salvação não é um presente estático, mas é um presente que nos leva a ter obras boas pelo próximo, amor a Deus e pelo próximo, servir a Deus e servir o próximo, viver o Evangelho de modo que o Evangelho viva em mim. Salvação é isso. Mas nós estamos debaixo de nossos abrigos e estamos tranquilos porque já fomos salvos. Então o que importa os outros? Nos esquecemos de que a salvação que eu e você recebeu ou recebemos
nos incumbiu de uma responsabilidade de partilhar do mesmo teor e do mesmo amor que recebemos para com o próximo. E é lamentável saber que a maioria dos crentes, em um contexto geral, nunca se importaram em ganhar uma vida para Jesus. Nunca se importaram em sequer semear o evangelho a alguém. E quando essa pessoa que está ao lado dele morrer sem salvação, o Senhor vai dizer o que disse a Ezequiel: se eu disser a você, fale para o ímpio, para ele desviar do seu pecado, e você disser, e ele se desviar do pecado dele, e buscar a mim, salvar-te uma vida, então estás livre. Mas se eu disser a você, fale para o ímpio, desvie do seu pecado, e você não disser, e o ímpio morrer no seu pecado, o sangue dele vou tirar de você. A gente acha que evangelho é um conto de carochinha. Nos acostumamos ao secularismo do mundo. Estamos nos tornando uma igreja apática, vazia, morta, onde a única coisa que importa é a si mesmo. São nossas profissões, é o nosso dinheiro, é o nosso sucesso. Quando Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Queremos demonstração de amor ao próximo, só quando o próximo deixa de ser próximo. Deveríamos amá-los enquanto estamos perto. Deveríamos cuidar deles enquanto estão junto de nós. Mas infelizmente, Babilônia tem entrado em nós. O sistema caldeu de crença tem entrado em nós. É diante desse cenário todo, dessa inoperância de salvação, dessa bolha invisível que construímos, que Ezequiel libera a sua palavra. E em meio a essa palavra de Ezequiel ecoa essa pergunta. E eu queria que você fizesse essa pergunta para quem está pertinho de você. Diga: querido irmão, diante desse cenário, eu pergunto a você: e agora? Como viveremos? E agora? Você está salvo? Como você vai viver? Agora você sabe que a tua salvação implica em salvar alguém. Como você vai viver? Agora você sabe que você não simplesmente foi salvo para ser guardado da ira, mas você foi salvo por um propósito. E agora? Como você vai viver? Agora você sabe que o diabo está te distraindo. E agora? Como você vai viver? Agora você sabe que ele está te entretendo, fazendo entretenimento conosco. Como vamos viver? A grande verdade entranhada de Ezequiel, tão profética e tão linda. E na grande verdade começa agora a mensagem. Isso era só a introdução. O título da mensagem é: agora como viveremos. Mas deixa para outro dia. Você estava muito acostumado com os batistas aqui, irmão. Os cultos acabando 8h30, 8h40. Vocês estão muito mal acostumados. Fica em pé, por favor. E agora, como viveremos? Essa pergunta ela precisa ser respondida à luz de outras perguntas. E eu não vou responder nenhuma outra, eu vou deixar para você responder. Eu poderia te dar aqui pelo menos 50 versículos bíblicos para você pensar. Só 50. Mas eu vou lhe dar apenas as perguntas para você pensar comigo. E eu queria que você fosse responsivo junto a mim e fizesse igualmente com essas pessoas que estão ao seu lado. O que eu lhe perguntar, você perguntasse a elas. Só poderemos responder essa pergunta, queridos: e agora, como viveremos? Se tivermos a habilidade de pensar e responder essas perguntas que eu lhes farei aqui agora. Então eu queria que você dissesse isso a quem está pertinho de você. Não olhe para os irmãos administradores, não. Olhe para mim aqui, por favor. Diga para quem está pertinho de você: como viveremos diante da mornidão, do esfriamento, da apatia e da dormência espiritual da igreja? Como viveremos, irmão, diante de tal cenário de dormência, onde nem a morte nos faz mais chorar? Como dormiremos?
se nem a crise nos traz aos pés do Senhor em oração? Eu sei o que eu estou dizendo. Eu oro todas as manhãs aqui, das 4 às 7 da manhã. Eu sei contar nos dedos, e sobra dedos de uma mão, quem vem orar comigo. E tem 600 membros aqui. Como viveremos? Diga para quem está pertinho de você. E agora, como viveremos? Diante da desigualdade e injustiça social. Como a gente vai viver? Onde tudo que o mundo ensina é um egoísmo e cada um cuide de si mesmo, o resto que se lasque. Há pouco tempo atrás, eu já contei isso a vocês, eu estava com o pastor Hélio em saindo, onde a carreta ficava aqui, onde o Manguinho intercedia o barracão para nós com o caminhão. E nós estávamos saindo ali de um serviço. E eu vi um índio, estava chuvoso, eu não sei se o pastor Hélio se lembra disso, cadê ele? Não sei onde está, está por aí. Estava chuvoso e eu estava no carro dele. E havia um índio, irmão, todo deformado, todo cheio de sangue no rosto, rosto inchado, parecia que com 50 mil abelhas perfurou a cabecinha dele. Ele tinha cachaça até na roupa. Estava na unção. Curtido. Eu olhei e falei, Elinho, pastor Hélio, olha a situação desse coitadinho. Estava chovendinho. E o Elinho falou, pois é, pastor, que triste. E o dia é triste demais. Vamos embora. O pastor Hélio me levou em casa. Quando eu desci do carro dele, correndinho para dentro do meu apartamento, o Senhor falou comigo assim, que amor você tem pelos perdidos. Eu disse, o que está falando, Senhor? Ele diz, do índio. Eu disse, mas ele é índio. E ele diz, mas é uma alma. E ele diz, mas tem muito índio aqui, Senhor. E ele diz, então tem muitas almas aqui. Eu digo, mas Senhor, ao jeito deles. E ele tornou a me perguntar, que amor é esse que você tem pelos perdidos? Então meu coração doeu. Eu peguei o carro que estava em casa, voltei correndo para cá, vasculhei todo esse bairro, a rodovia atrás desse índio, porque a minha alma ficou dizendo, e se esse índio bêbado cai debaixo de uma carreta na rodovia e morre sem Jesus? Eu não consegui achá-lo. Então eu vim aqui para a igreja pedir misericórdia, perdão, porque eu acredito que ele não morreu, pois eu olhei durante os 3 dias as notícias para ver se eu achava. Não aconteceu isso. Mas a gente não se importa. A gente vê tanto isso que fica comum. A gente vê tanto mendigo que a gente se acostuma. A gente vê tanto carente que é só mais um. Como viveremos? O mundo vive assim. Mas e nós? Babilônia vive assim. Mas e nós? Dirija-se de novo, aqui está pertinho de você, rapidamente. Eles querem cantar aqui, eu acho. Diga para esse irmão, e agora, querido? Como viveremos diante da corrupção endêmica e da injustiça amada de nosso país? Se tem uma coisa que esse país ama, é a injustiça. Se tem uma coisa que eles aplaudem, é a corrupção. Como viveremos? Se vivemos em uma sociedade que apoia e aprova, inclusive muitos crentes aprovam os injustos e os corruptos, como viveremos? Como pode alguém ter recebido a justiça de Jesus, ter sido feito justo através do sangue do Cristo, e ainda apoiar um que é injusto comprovadamente? Eu não consigo compreender que fé é essa. Diga para quem está ao seu lado, e agora, como viveremos? Diante de um cenário político pecaminoso e destrutivo como o nosso. Melhor essa pergunta e diga, e agora, querido? Como viveremos diante de um mundo de 6 bilhões de pessoas que precisam de Jesus? Como vamos viver dentro de uma Dourados com 210 mil pessoas precisando de Jesus? Como vamos viver? Eu ficaria pelo menos mais 3 horas aqui com você, mas eu quero orar com você agora.
antes de te levar o seu pensamento a essa reflexão, o mundo tem feito suas propostas a nós, e nós estamos abertos a elas, infelizmente. Então eu lhes faço 3 propostas aqui agora. A primeira: vamos levar o nosso pensamento cativo a Cristo, para que a nossa mente não seja mais a mente do mundo, mas a mente do Cristo. Pensar como Jesus pensa. Você imagina Jesus vivendo em você por um dia? Como seus amigos olhariam para você se você trocasse de lugar com Jesus por um dia? O que iria acontecer? Como responderia seus pais? O que diriam seus amigos? Segunda proposta que eu lhes faço: vamos decidir viver diferente, ter respostas e argumentos bíblicos a partir de uma vivência prática do Evangelho diante de um mundo secular e maligno. E terceira proposta que eu lhes faço, e essa proposta eu lhe peço que, se você puder, insistentemente eu lhe peço, para colocar a sua mãozinha sobre o ombro de quem está perto de você, como um gesto de amor. Diga para essa pessoa: eu também lhe faço essa proposta. Vamos juntos nos arrepender e voltar aos pés da cruz. Vamos voltar. Vamos voltar ao primeiro amor, queridos. Vamos voltar ao tempo que orávamos, que jejuávamos, que não tínhamos preguiça de pagar preço, que tínhamos amor para dobrar o joelho num chão gelado e chorar no chão gelado. Vamos voltar a isso. Vamos voltar a amar os perdidos. Vamos voltar a se importar com pessoas. Vamos nos arrepender de nossas falhas, de nossos erros. Feche seus olhos, por favor. Depois de tudo isso que eu disse a vós outros hoje, existem 2 pessoas aqui que podem fazer a análise no seu interior. A primeira é Deus. A segunda é você e eu, cada um de nós, de maneira individual. Ninguém aqui pode apontar o dedo um ao outro, porque todos nós estamos no mesmo barco. E hoje eu não vou chamar ninguém aqui à frente, porque eu não quero ser injusto com aquele que não quer vir, pois estamos todos no mesmo barco. Mas eu quero orar com você aí onde você está. É hora de voltarmos. É hora de nos arrependermos. É hora de deixar o secularismo de lado, deixar os pensamentos do mundo, os prazeres do mundo, e entender que nossa vida tem um propósito, e que a sua salvação tem um propósito: salvar alguém. Eu vou orar com você agora, e em seguida uma canção vai ser cantada. E quando essa canção for cantada, eu vou pedir para vocês trocarem alguns abraços de amor e fraternidade, mas convidando essa pessoa a viver diferente a partir de hoje. Porque a palavra de Deus a Ezequiel disse: a partir de hoje vocês viverem diferente, o futuro de vocês vai ser abençoado. Mas se continuarem na mesma vida, diz Deus, a morte não se apartará de vós. A palavra de Ezequiel é dura, mas é confrontadora para quem quer mudar de direção. Feche seus olhinhos. Feche seus olhinhos. Se submeta ao Espírito Santo agora. Paizinho querido, Paizinho de amor, nós reconhecemos, Pai, eu reconheço que quando encontrei-me contigo em salvação era diferente. Eu te amei. Eu não importava, Senhor, de jejuar 2, 3, 4 dias. Eu não amava as coisas do mundo, eu amava as tuas coisas.
Uma festa não me tirava de ti, um programa não era mais importante. Mas o tempo passou, Senhor. O mundo tem sido forte, seduzido-nos. As crises, Paizinho, têm nos feito amar o dinheiro, amar o trabalho, mais do que as pessoas. Temos procurado, Senhor, fazer tesouros aqui na terra, ao invés de edificar tesouros aí no céu. Temos perdido, Senhor, o foco. Tem pessoas que estão sofrendo, Pai, porque deixaram de falar do Teu amor a outras. O sangue está sendo cobrado. Mas nós queremos nos arrepender, Senhor. Nós queremos chorar de arrependimento. E arrependimento é voltar, Senhor. É voltar. E nós queremos voltar. Nós queremos voltar à origem. Nós queremos ser reformados, Senhor, outra vez. Nós queremos voltar à origem outra vez. Nós queremos te amar como amávamos quando crianças. Perdoa-nos, Paizinho, enquanto que igreja. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Nós queremos olhar para os perdidos com os olhos de quem olhou por nós quando fomos salvos. Nós queremos amar os perdidos como aquela pessoa que nos evangelizou. E ai de nós, se ele não tivesse olhado por nós. Ah, Senhor, acorda-nos, Pai. Sacode-nos esta noite. Inclusive as pessoas que estão aqui, que não entregaram a vida para Ti, Senhor. Elas podem fazer isso agora, onde elas estão. Eu te peço então, Espírito Santo, toca no coração deles e delas. Porque na verdade elas não precisam vir aqui com força ou por violência, mas o Senhor pode recebê-las lá onde elas estão. Que a convicção de pecado, de falha, de fracasso invada a nossa alma, Senhor. E que o avivamento venha. E que a gente volte ao primeiro amor. Oh, Senhor, perdoa-nos, eu te peço. Perdoa-nos, eu te peço outra vez. Perdoa a Igreja Batista Boas Novas pela omissão. Perdoa eu, teu servo, pela omissão. Eu te peço perdão. De todos eles eu sou o mais fraco e o mais pecador. Me perdoa. Perdoa a tua noiva, pois nós queremos viver diferente a partir de agora. Queremos fazer dos escritórios um ponto de evangelismo. Queremos fazer das empresas, Senhor, um lugar de salvação. Queremos fazer dessas vidas, Senhor, um ambiente da Tua glória. E agora, como viveremos, Senhor? A nossa resposta para Ti é que vamos mudar. Nós vamos mudar, Senhor. Nós vamos mudar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a